Olá, senhoras e senhores, sempre bem-vindos e sucesso, claro. O Brasil se tornou um país independente em relação às ordens de Portugal. E aí começa todo o processo do primeiro reinado, ou império, ou período monárquico, tanto faz. Mas interessante porque ele vai demorar muito pouco tempo, de 1822 até 1830. E em 1834, Dom Pedro, inclusive, vai falecer com 36 anos de idade, lá em Portugal, porque ele vai ser obrigado a abdicar do trono. Mas vejamos só um detalhe. O Brasil está independente. O que adiantaria ser independente sem ser reconhecido pelos outros como independente? E principalmente pelo seu ex-dono, Portugal. Mas pela questão de lógica, a que país interessava ser o primeiro a reconhecer a independência do Brasil? É claro que é a Inglaterra. Por quê? Porque nasceria assim uma possibilidade muito grande de investimentos da Inglaterra num novo país, independente agora de Portugal. Mas não foi a Inglaterra a primeira a reconhecer a independência do Brasil. Quem foi o primeiro no reconhecimento da independência do Brasil? Foram os Estados Unidos. Com o presidente, quinto seu presidente, Monroe, John Monroe, James Monroe. Ele reconhece a independência do Brasil através de uma frase só, que passou a ser conhecida como Doutrina Monroe. A América para os americanos. Isso quer dizer o quê? Ele está matando dois coelhos com um tiro só. Por quê? Os Estados Unidos estão num processo de grande desenvolvimento de investimentos. Aliás, desde das suas antigas colônias do norte burguesas. E para começar a produzir excedentes, obviamente vai precisar de parceiros para precisar vender os seus produtos e assim por diante. E o Brasil aparece como um dos parceiros espetaculares. Então a doutrina Monroe diz claramente: América para os americanos, não para os europeus. Com isso, observem bem, ele quis dizer, primeiro, Brasil é para os brasileiros, mas a América é para os Estados Unidos. Dessa forma, ele oficializa, ele anuncia o espírito dominador, imperialista dos Estados Unidos na América Latina. Então ele manda o recado. Ele reconhece, sim, o Brasil é independente. Claro, só que ele vai servir para mim.
E o resto da América também vai servir para mim, os Estados Unidos. E não para vocês, europeus. Recadinho bem dado. Em seguida, a Inglaterra, louca para sair na frente, mas não conseguiu. Por quê? Porque estava em conflito com Portugal. Que conflito? Interessava a Inglaterra, primeiro, Portugal reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Por causa das pressões que a Inglaterra fazia em relação a Portugal. Vamos ver. Como é que Portugal, então, vai partir para reconhecimento da independência do Brasil? Sobre grande pressão da Inglaterra. Por quê? Qual a justificativa inglesa? Ô, Portugal, você está me devendo muito dinheiro. Como é que você vai me pagar essas dívidas se antes você tinha colônia para explorar e me pagar e agora você vai perder e agora você perdeu colônia? Como é que você vai me pagar? Então, a Inglaterra pressiona os fatos em cima de Portugal para que Portugal fizesse exigências ao Brasil no caso do reconhecimento da independência do Brasil. Que exigências? De interesse inglês, obviamente. Então, vamos acompanhar. Quais as exigências de Portugal em relação ao Brasil para reconhecimento da independência? Primeiro, o Brasil vai assumir todas as dívidas de Dom João VI, que foram enormes. Segundo, o Brasil vai ter que aceitar o título de imperador honorário de Dom João VI. Terceiro, Brasil vai pagar uma indenização a Portugal no valor das suas dívidas para com a Inglaterra. E Brasil assumiu. Nascia assim um país independente, de graça, endividado, por causa de Portugal, e Portugal sai vitorioso nesse contexto. E a Inglaterra, obviamente, também. Brasil independente, governado por um rei estrangeiro e assumindo as dívidas dos outros. Mas precisava do reconhecimento da independência por parte de Portugal. Só assim entra no jogo agora a Inglaterra. Mas a Inglaterra também vai ter exigências em relação ao Brasil. Quais vão ser as exigências inglesas? Primeiro, reafirmar e reassinar os tratados de 1810. Segundo, abolição do tráfico escravo até 1825. E terceiro, a partir de 1830, o fim da escravidão no Brasil. Eita, que preocupação, desculpe, humanística da Inglaterra para acabar com a escravidão. Interesse econômico.
a Inglaterra, nessa altura do campeonato, já estava super, mega, hiper no processo de desenvolvimento da sua indústria. A Revolução Industrial. Pai e mãe da indústria. Precisava cada vez mais novos mercados. Brasil seria um desses, como vai ser? Um desses mercados. Mas para isso, Brasil tinha que se tornar dependente da Inglaterra, justamente. E o Brasil não tinha como não ficar por causa das dívidas que assumiu de Portugal em relação à Inglaterra. Então, por isso, Dom Pedro reassina os tratados de 1810, o que garante monopólio econômico inglês, justamente no momento da sua expansão industrial. Do outro lado, por que o fim do tráfico e por que o fim da escravidão? Porque escravo não é uma mão de obra, mas não é um consumidor. Ele não consome o que ele produz. O assalariado, não. Ele consome o que produz. Então, o que interessava à Inglaterra? Uma enorme massa de escravos passar a ser mão de obra livre, porque tornaria-se um enorme mercado consumidor dos produtos ingleses. É por isso que a Inglaterra interessava. Só que o Brasil não vai cumprir as promessas, não. Porque fim do tráfico só vai acontecer em 1850. E o fim da escravidão já por ameaça de invasão inglesa vai se dar a abolição da escravidão em 1888. E era para começar a partir de 1830. Por quê? Porque era para preparar escravo primeiro a ser homem livre. Para ele saber viver como homem livre. E segundo, preparar o escravo para ser assalariado e, obviamente, consumidor. E era isso que interessava à Inglaterra. Então, por isso que seria um processo. E o que foi que aconteceu no final de contas? De noite para o dia, fim da escravidão. E o escravo foi preparado para viver como homem livre? No Brasil? Seguindo o primeiro reinado, Dom Pedro I tinha convocado a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte preparou, então, um projeto da primeira Constituição brasileira, chamada de Constituição da Mandioca. Vejamos as suas características, então. Projeto da primeira Constituição de 1823, chamada de Constituição da Mandioca. Primeiro, claro que possuía caráter liberal, iluminista. Claro que dava soberania nacional e proporcionava o liberalismo econômico no Brasil. Mas descartava a democracia. Por quê? Porque não haveria participação popular diretamente no governo, no poder político. Não teria participação política das massas populares. Por quê? Nós vamos explicar daqui a pouco. Voltando às características.
caráter anticolonialista e antiabsolutista. Claro. Xenofobismo, ou seja, lusofobia. Senhoras e senhores, e Dom Pedro era português e era governante do Brasil. Então, é óbvio que ele vai se tocar. Mas essa lusofobia, na verdade, era principalmente dirigida à burguesia portuguesa que tinha privilégios de monopólio econômico e que controlava. A Constituição, tudo bem, criava liberalismo econômico, mas o monopólio estava nas mãos da burguesia portuguesa. Então, daí o espírito xenofobista ou então, diretamente, lusofobia. Além disso, instituição da monarquia constitucional. Então, Dom Pedro seria o rei, mas governaria de acordo com a Constituição que a aristocracia rural fez. Mas indissolubilidade da Câmara não poderia ser dissolvida. Eventualmente, o veto apenas em caráter suspensivo por parte do imperador. As Forças Armadas seriam controladas pelo parlamento. As eleições aconteceriam em 2 graus. Justamente, essa seria a garantia da eleição da aristocracia rural apenas. Nós vamos explicar já já como seriam essas eleições em 2 graus, que garantiria justamente a aristocracia rural no poder. Portanto, afastaria a participação burguesa, da burguesia portuguesa no poder. Afastaria, então, o partido português do poder. E aí, voltando ao slide, criação do voto censitário rural. É justamente. O que era voto censitário rural? O direito de votar e de se eleger de acordo com uma determinada quantidade de riquezas. Mas, riquezas vindas do campo e não da cidade. Por isso, voto censitário rural. Observem bem nessa característica. Renda, não em dinheiro, mas mercadoria de consumo corrente, que no caso era a farinha de mandioca, produzida pela aristocracia rural. Então, obviamente, só poderia se eleger quem tinha a renda da mandioca. Daí o batismo da Constituição de Constituição da Mandioca. Total privilégio e poder da aristocracia rural. E observem bem que isso também, vamos dizer assim, cortava as asinhas de Dom Pedro. Será que Dom Pedro vai gostar dessa ideia, dessa primeira Constituição? Ainda temos que fazer essa observação. Ficaram, então, excluídos as camadas populares, comerciantes portugueses e, obviamente, os escravos. E, além disso, como é que eram essas eleições em 2 graus? Vamos conhecer. Primeiro grau seriam os eleitores das paróquias, na linguagem político-administrativa, hoje seriam municípios.
porque a paróquia correspondia à área justamente que hoje corresponderia ao nome município. Então, primeiro grau, eleitores da paróquia elegeriam os eleitores da província. Só que, observem bem os senhores, só poderiam ser eleitores da paróquia quem tivesse, no mínimo, 150 alqueires. Só poderia ser eleito eleitor da província se tivesse no mínimo 250. E somente os eleitores da província, que seria então o chamado segundo grau das eleições, e somente os eleitores da província é que teriam o direito de escolher, eleger os deputados, e esses só poderiam ser, no mínimo, se tivesse 500 alqueires, e senadores com, no mínimo, 1000 alqueires. Então, uma clara garantia do poder da aristocracia rural nas suas mãos. Qual a reação de Dom Pedro diante desse projeto da Constituição? Dom Pedro percebeu que ele e a burguesia portuguesa seriam bastante atingidos e controlados pelo monopólio do poder nas mãos da aristocracia rural. Por isso, o que Dom Pedro faz? Curto e grosso. Primeiro, dissolve a Assembleia Nacional Constituinte, manda para o exílio a maioria dos constituintes. Terceiro, anula o projeto da Constituição da Mandioca, impõe uma carta outorgada em 1824, que vai ser, então, a primeira Constituição do Brasil. Senhores, existe carta outorgada e existe carta promulgada. Outorgada são as leis impostas pelo governante. Promulgada são as leis criadas pelos legítimos representantes do povo eleitos para este fim. Então, Brasil era independente, governante estrangeiro, leis impostas, e você se lembra qual foi a origem da carta outorgada de Dom Pedro de 1824? É a mesma xerox de Luís XVIII, quando o Congresso de Viena, em 1815, através do princípio de legitimidade, restabeleceu o absolutismo na França. E aí, justamente quando, então, Luís XVIII cria a carta outorgada, Dom Pedro pegou o xerox dela. Caráter absolutista, obviamente. Então, de novo, Brasil era independente, o rei era estrangeiro, um estrangeiro, as leis absolutistas e estrangeiras do absolutismo francês. Vamos aproveitar aqui e conhecer todas as constituições do Brasil. A primeira, então, foi de 1824, outorgada por Dom Pedro I, que instituía o poder moderador e voto censitário. Depois nós tivemos a primeira Constituição Republicana, ou a segunda Constituição Brasileira, 1891,
promulgada por Deodoro da Fonseca, mas que estabelecia o voto aberto, cabresto, e o coronelismo. A terceira Constituição foi promulgada também, só que por Getúlio Vargas, em 1934, que instituía as primeiras leis trabalhistas e o direito do voto feminino. Depois nós tivemos a Constituição de 1937, essa foi outorgada por Getúlio Vargas, instituindo o Estado Novo, ou seja, a ditadura. Depois nós tivemos a Constituição de 46, depois da era Vargas, também promulgada por Gaspar Dutra no processo da democratização do Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, que na verdade manteve a Constituição de Vargas de 34. Depois nós tivemos que alguns historiadores consideram como constituições a de 1967, outorgada, portanto, instituição da ditadura militar, por lei, e em 69, que também pode se considerar, dependendo do ponto de vista, como mais uma Constituição, mas, na verdade, apenas foi acrescido o AI-5, o mais terrível ato institucional da ditadura no governo de Médici. E, finalmente, em 1988, nós tivemos a atual Constituição vigente, promulgada no governo de José Sarney, que criou a democracia de massa. Muito bem. A carta outorgada de Dom Pedro de 1824. O que eu acabei de dizer para os senhores agora há pouco, baseada na carta outorgada de Luís XVIII, que em 1815, através do Congresso de Viena, que criou o princípio de legitimidade, restabeleceu o absolutismo na França e a família dos Bourbons ao poder, e que então impõe a Constituição na França. A nossa primeira Constituição, então, instituiu a monarquia absolutista, consequentemente. Além disso, o padroado. Vamos lembrar o que foi padroado, a submissão da Igreja em relação ao Estado. Então, na verdade, a Igreja se torna instrumento do poder do Estado. Perfeito? O que já existia no período colonial, imposto pelos próprios portugueses. Voto censitário, só que agora é urbano, porque o que aconteceu? A aristocracia rural caiu. Quem começa a dar apoio político a Dom Pedro? O Partido Português, a burguesia portuguesa. Então, pelo amor de Deus, o Brasil era independente, governante estrangeiro, leis estrangeiras, absolutistas, e o partido no poder, burguesia portuguesa estrangeira. É impressionante o nascimento do Brasil independente. Agora, voto censitário urbano, que garantia justamente a burguesia no poder. Ficaram, consequentemente, sem os direitos políticos os escravos, os índios, as mulheres e menores de 25 anos. Isso quer dizer que a maioridade era, obviamente, a partir de 25 anos e masculina, obviamente. E mais uma característica
da Constituição de 24, Dom Pedro instituiu o Senado como cargo vitalício e criou 4 poderes. Esses 4 poderes se apresentavam da seguinte forma. Acompanhem a evolução do slide. Foi criado o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Mas acima desses 3 poderes, foi criado o poder moderador, que também exercia o poder executivo. Mas o poder moderador só podia ser exercido pelo imperador, que consequentemente também exercia o poder executivo. Então, no final de contas, o poder moderador estava acima dos demais poderes, ou seja, a figura de imperador. O poder legislativo, desculpe, era composto pela chamada Assembleia Geral, o que hoje seria o Congresso, composta pelo Senado e pela Câmara de Deputados. O poder executivo. O poder executivo tinha o direito de ter um Conselho de Estado, que aconselharia, então, o imperador, e o poder executivo escolhia os presidentes de províncias e, consequentemente, os presidentes de províncias escolhiam os conselhos provinciais. Então, as atuais Assembleias Legislativas de Estado não eram escolhidas, e sim eram indicadas, não eram eleitas, e sim indicadas pelo presidente da província, que era indicado pelo Poder Executivo. E quem exercia poder executivo era o imperador, que também exercia o poder moderador. E no Poder Judiciário também era composto, no caso, pelo Supremo Tribunal de Justiça, que eram indicados pelo poder moderador. Assim, o poder moderador caracterizava, nomeava e demitia seus ministros, nomeava e demitia presidentes das províncias, tinha o direito de dissolver a Câmara dos Deputados, ele é que escolhia os senadores e os juízes, ele que interferia consequentemente nas atribuições da justiça. Resumindo, subordinação total das províncias ao governo central, ou seja, o poder moderador acima de todos. As províncias, portanto, não possuíam nenhuma absolutamente autonomia. Então tudo estava concentrado numa mão só, a mão de Dom Pedro, a mão do imperador. Senhores, muito obrigado. Mais uma vez, tchau, até a próxima.